Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar o PC Game que eu montei dia desse, tá? Esse PC eu montei com o motivo de substituir um PC anterior que eu tinha e que eu vendi pro meu irmão. Eu tinha um PC que basicamente ele tinha um Ryzen 5 600X e uma RTX 3060 Ti. Só que assim, quando eu comprei ele, eu achei que ele ia dar conta de vários jogos em Quad HD. Só que essa esperança, ela caiu por terra rapidamente. Eu vi que os jogos rapidamente não estavam mais sendo suportados pelaquela configuração. E aí, depois de uns quase 3 anos de uso, né, que eu comprei em 2022, o meu irmão ele se interessou em comprar ele, que ele queria editar vídeo, etc. E aí eu vi a oportunidade de vender e montar um novo PC, entendeu? Agora com as peças mais potentes. Então eu montei esse PC aqui. Então basicamente, gente, eu vou falar aqui as peças que eu comprei, cada peça, né, o motivo por que eu comprei eles, qual o preço, o local onde eu comprei, os erros e os acertos nessa montagem desse setup, as minhas perspectivas, né, de uso e etc, tá bom? Vamos começar aqui pelo gabinete. Eu comprei um gabinete da marca Montec Air 100 ARGB. Esse gabinete, ele tem a característica de ser com vidro temperado. Ele tem essa frente mesh, que é destacável. Aqui em cima também é mesh. Tem um filtro, mas eu tirei para não atrapalhar muito o fluxo de ar. Ele é compacto, ele serve para placas mães do tamanho padrão micro ATX, tá bom? E ele já vem de fábrica com 4 ventoinhas, 3 aqui na frente e 1 aqui atrás. Porém, quando eu comprei esse gabinete, essa ventoinha aqui estava quebrada. E eu acabei tendo que comprar um outro jogo de ventoinhas para colocar aqui. Detalhe dele, gente, essas ventoinhas elas não são boas, tá? Essas que vêm no gabinete não são boas. Então, se você pensa em comprar um gabinete da Montec por conta das ventoinhas, pense bem. Eu acho melhor você comprar pensando em trocar essas ventoinhas ou comprar um gabinete sem ventoinhas para você mesmo customizar. O preço dele foi bem salgado para mim, porque aqui eu moro em Boa Vista, Roraima, e o frete para cá é muito caro. Então ele saiu a R$ 494 pela terabyte. O preço normal dele é 300 e pouco, 340, 320. Ele é muito bom, compacto, bonito, mas eu não comparei ele novamente. Eu vou explicar por que mais adiante. A segunda peça que eu vou falar são as memórias. Eu comprei 2 pentes de memória de 16 GB DDR5 da marca Juho, é uma marca chinesa, e a frequência é 6.000 MHz, tá? Vem equipado com chip micro, que é um chip mediano. Foi uma compra muito boa, gente. O preço que eu gastei, né, o valor, R$ 591 no AliExpress, tá bom? Hoje, em promoções, tu consegue encontrar facilmente por 400 e pouco, esses 2 pentes de memória. Então vale muito a pena, vale muito a pena. Aqui no Brasil, se você for comprar uma memória parecida aqui, né, memória branca, RGB, alta frequência, você não vai gastar menos do que R$ 800, eu te garanto. O segundo componente que eu vou falar é o Air Cooler. Eu comprei um Air Cooler, ele assim, na minha concepção, esse PC tinha que ser full white, né? Todo branco gelinho, né? Branco gelinho. Então o Air Cooler tinha que ser branco. Esse é o AG400 White da Deepcool. O preço dele foi R$ 176. No Brasil, tu vai encontrar ele na faixa de 200 e pouco, 250, 260. Então valeu a pena. Se bem que ultimamente vem aparecendo promoções muito boas, tipo na faixa de 110, R$ 120, ou até R$ 100 você consegue comprar esse Air Cooler. E esse Air Cooler é suficiente para o processador que eu comprei, né? Mais adiante, que foi um Ryzen 7500F, tá bom? Ele é suficiente. Se fosse um processador mais potente, talvez eu teria que ser um Air Cooler mais potente ou até um Water Cooler. O outro componente foi o SSD. Não dá para ver muito aqui. Deixa eu botar uma luzinha. O SSD fica bem ali, ó. Tá vendo? O SSD que eu comprei foi um SSD M2 NVMe 4.0 do modelo NV3, né? Da marca Kingston. O tamanho, né? A capacidade é de 1 TB. Eu gastei R$ 400 para comprar esse SSD e o local de compra foi o Mercado Livre. Muito bom, tá? É o que eu preciso. Um SSD de alta velocidade. Tem aquela questão de leitura, escrita e leitura bem rápida, entendeu? E SSD é aquela coisa, você não precisa de muita firula, tá? Para fim de performance não vai mudar muito, né? Mas como eu edito, então SSD de alta velocidade cai bem. E por esse preço tá bem justo. O outro componente é a placa-mãe. Comprei uma placa-mãe aqui da ASRock, modelo B650M HDV
M2, tá? Comprei na Terabyte por R$ 840. É um modelo muito bacana, muito robusto, tem dissipador nos VRM. Porém, gente, não tem gerenciamento de RGB e não tem Wi-Fi, tá? Esse é um ponto negativo dessa placa-mãe, tá bom? Eu comprei mais pensando no custo-benefício, tá? O preço foi muito bom e eu pensei, não, depois eu pego, compro uma controladora de RGB, né? E depois compro uma placa Wi-Fi e pronto, e tudo se resolve. Mas não é bem assim, eu vou explicar mais adiante por quê, tá bom? O outro componente foi a fonte é uma Core Reactor 2 VE de 850 watts da XPG, tá? Eu comprei no Kabum, saiu R$ 545,96 já com frete. Todos os valores aqui, gente, eu tô falando já com frete, tá? Que eu moro em Boa Vista, Roraima, que o frete é muito caro porque é muito longe dos grandes centros. Tá bom, comprei ele, preço ok, ele não é a primeira linha da XPG, a XPG tem a Core Reactor sem o VE no final. O VE é porque, eu não sei qual é o significado, mas eu sei que tem componentes de menor qualidade dentro deles, né? A exemplo dos capacitores japoneses, que só tem no modelo Core Reactor. Né? No modelo Core Reactor VE são outros capacitores. E por aí vai, gente. A garantia também é menor. A Core Reactor normal é 10 anos de garantia e essa aqui é 7 anos. Tá bom, mas ela tá dando certo, sem problema nenhum. Então tem um problema que ainda vou descobrir, que eu falei no vídeo anterior, né? Que às vezes não ligo o PC, mas eu tenho como fazer um caqueado aqui que eu consigo ligar depois, né? Desenergizando o sistema e ele consegue ligar. Mas isso aí eu ainda estou investigando o que seja. O outro componente é a placa de vídeo aqui, é uma RTX 5070 Click OC da Galaxy, tá? Esse é o modelo do Alphan. Ela tá aqui desligada as ventoinhas porque não tô rodando nada, então ela tá fria, né? E assim, cara, placa muito boa. Ela esquenta um pouco por fato de ser dual fan, mas nada que um bom sistema de airflow aqui no gabinete não resolva. Eu ainda vou fazer teste para saber se essas 3 ventoinhas aqui que eu comprei a mais que eu adicionei vão fazer diferença. Que antes estava dando 70, 75 graus. Eu quero que ela fique abaixo de 70 graus, mas vamos ver, né? Então basicamente isso, a placa muito boa, muito potente para rodar jogos em Quad HD, tá? No alto e ultra, ela é muito boa, apesar de ter 12 GB, mas dificilmente tu vai precisar de 16 GB, né? Hoje a febre é 16 GB, então 12 GB é suficiente para os jogos atuais. Quem sabe no futuro seja necessário um upgrade, mas no meu caso eu acho que vai ser bem remoto essa necessidade, tá bom? Porque hoje eu tenho uns jogos assim mais antigos, de 5, 6 anos para trás. Alguns jogos novos, mas são muito poucos, eles não são tão pesados, então 12 GB para mim por enquanto é suficiente. O preço dela foi R$ 3.975 na Kabum. Tá uma promoção boa. O processador, gente, é um Ryzen 5 7500F, tá? Comprei no AliExpress. Foi o primeiro componente que comprei e saiu a R$ 1.122. E assim, gente, na época era o melhor custo-benefício, tá bom? Disparado, tipo, custo por frame dele estava imbatível. Porém, hoje nós temos um processador mais interessante, que é o 7700, né, da AMD. Que ele está em uma faixa de 100 a 200 reais mais caro, só que entrega uma performance muito boa, entendeu? Bem proporcional ao valor gasto a mais. E sem contar que são 8 cores, diferente desse aqui que são 6 cores, né? 6 núcleos. 8 núcleos futuramente vai ser uma boa pedida para jogos de mundo aberto, a exemplo do GTA 6, né? O que mais? Eu comprei para complementar a placa-mãe, eu comprei uma placa Wi-Fi, não dá para ver aqui porque ela está atrás da GPU, tá bom? A placa Wi-Fi junto com esse par de antenas aqui, tá bom? Esse eu comprei no AliExpress, deu certo, né? Combinou certinho e o total deu R$ 123 reais, tá bom? Que mais? E também comprei, por final, essas 3 fãs aqui da Aigo, é o modelo Aigo AR12 Pro, tá? Comprei essas 3 fãs, saiu por R$ 86 reais no AliExpress já com frete. E eu recomendo muito, elas têm esse RGB, né, essa função, esse esquema de cores aqui, muito legal. Já está na máxima performance, faz um vento ok, um vento considerável. Dizem que é 60 de CFM, eu não sei, mas dizem, é uma ventoinha muito forte. Barulho, não muito alto, não muito baixo, mas ok, você vai usar um headset e vai ficar de boa. Opa, desligou aqui, peraí, deixa eu ligar de novo, entrou no modo standby. Pronto, liguei novamente, tá? Tá, vou falar sobre os erros e os acertos desse sistema aqui, tá, gente? O primeiro erro, eu acho que foi o gabinete em si. Esse gabinete é um gabinete ultrapassado, na minha concepção.
né? Eu acho que hoje caberia mais um aquário, um estilo aquário, tá bom? Nem que seja, nem que fosse um compacto, mas um aquário hoje tá soando mais moderno, tá bom? Isso aqui é, assim, tem muita parte que tá encobrindo, né, as peças, não tá tão limpo, né? Tipo, essa parte que não deveria ter. Na minha concepção, esse tipo de gabinete já está ultrapassado. Acho que o aquário hoje é um gabinete mais bonito, né? O fato de eu ter escolhido esse gabinete com as ventoinhas pesou, entendeu? Eu comprei o gabinete com as ventoinhas, mas essas ventoinhas são fracas. Tipo, é um preço que eu paguei, 400 e poucos reais, porque eu achei que a ventoinha vale a pena, mas no final acabei colocando ventoinhas de outra marca e talvez eu troque essas ventoinhas por ventoinhas da PCIe, assim, mais potentes, entendeu? Essa aqui gira 2000 RPM. Então, talvez eu troque. Talvez, eu vou ver ainda. Se bem que tá bonito, né? Só que não basta estar bonito, tem que também estar eficiente. E se não tiver resfriando bacana os componentes, eu vou trocar. A placa-mãe, gente, a placa-mãe, eu não compraria novamente essa placa. Eu compraria uma placa que já tivesse suporte a Wi-Fi e com gerenciamento de RGB. Por quê? O trabalho que eu tive pesquisando qual seria a placa correta para essa placa-mãe, somado ao trabalho que eu tive em instalar essa placa de rede, não compensou a economia de 300 ou 400 reais que eu tive, tá? Para comprar uma placa que seria já Wi-Fi. Não compensou, tá? Muita dor de cabeça, muito tempo perdido. E também a questão do RGB. Cara, compra uma placa que já tenha gerenciamento de RGB, tá? Para não ter que ficar desse jeito. Ó. Por exemplo, os LEDs aqui das ventoinhas estão diferentes da memória. Porque a memória não está conectada na controladora de RGB do Montec aqui, do gabinete. Mas sim na placa que não tem gerenciamento. Então, ó, eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar aqui o esquema e a placa e as memórias vão continuar do mesmo jeito. Então, assim, isso é chato, entendeu? Isso não é legal. Então, é bom que tenha uma placa-mãe com suporte a RGB, com um aplicativo lá que você pode mudar o esquema de cor, etc, para ficar bonitinho, beleza? Quem mais, gente? O Hercule, gente. Assim, o Hercule, às vezes eu penso que foi um erro, às vezes eu penso que foi um acerto, mas hoje, para ser bem sincero, eu colocaria um water cooler para ficar mais bonito, porque no final das contas, PC Game é beleza também. Né? Eu digo que 50% da magia do PC Game vem da sua beleza, das suas luzes, né, etc. Então, um water cooler aqui, com aquela mangueirinha, né, indo para cima, com os radiadores aqui, eu acho que cairia bem aqui. Eu investiria uns 200 reais a mais, mas em compensação teria algo para ficar vendo assim, muito bonito para mim, entendeu? Porque queira que não, o PC Game ele é uma fonte de decoração na tua parede, entendeu? Na parede da tua sala. No meu caso, né, que tá na sala, que tá na parede. Então, pô, por que não um negócio que fica melhor aos olhos, né? Fica mais agradável de ver. Embora eu não goste muito de water cooler por conta dos problemas que pode ocorrer. Mas questão de beleza também tem que se sopesar. Então hoje eu colocaria assim um water cooler branco com RGB, etc. Outro problema também, outro erro, já que eu queria montar um setup full white, que a fonte fosse branca, para que esses cabos fossem brancos, entendeu? Então o cabo preto, ele meio que suja, meio que deixa um aspecto que não tão white assim, né? Então esse foi um erro também, eu acho que caberia um cabinho branco aí, né, uma fonte branca, nem que eu gastasse um pouco mais. E aproveitando o gancho, pessoal, a placa-mãe também poderia ser branca, né? Já que eu queria um full white, a placa deveria ser branca, embora eu fosse gastar mais, mas valeria a pena no longo prazo de ver aquele setup bonito, brancão, branco ice, etc. Tá bom? E os acertos, gente, quais foram os acertos? Nem só de erro vive o gamer, também tem acertos, né? Quais foram os acertos? Pô, essa memória que eu comprei, cara, foi show de bola, essa memória aqui da Juho. Show de bola, gente. 500 e poucos reais, 32 GB de DDR5, cara, uma frequência boa, bem estável, o PC roda legal, então assim, valeu muito a pena, gente, muito a pena essa memória, tá? Show de bola, aqui eu recomendo muito comprar no AliExpress. O acerto também, por que não? O Ryzen, o processador Ryzen 7500F foi um acerto, na época era o melhor que tinha, então foi um acerto. Embora hoje o preço do 7700 tenha baixado bastante, seja o melhor custo-benefício, mas eu entendo que na época o melhor custo-benefício era esse que eu escolhi, o 7500F, então também foi um acerto, foi uma boa escolha. As fãs da Aigo também, ótima escolha, gente. Tem um flow aqui, fluxo de ar bacana, entendeu? Não faz muito barulho, e é RGB e o preço é
uma delícia, tá? Foi R$ 80 por esses três fones aqui, R$ 86, salvo engano. Então, assim, foi um acerto e tanto, tá? O SSD também foi um acerto, preço honesto, R$ 400, tá? 1 TB. Não tem muita firula, não tem muito segredo do SSD. Ele estando funcionando, estando com uma velocidade bacana, tá? Em um espaço ok, cara, é show de bola, é correr pro abraço, entendeu? É ser feliz. Tá, e quais são as minhas expectativas de longo prazo em relação a esse PC? Tá, eu sou um jogador bem Nutella, jogo só final de semana, tá ali 1 ou 2 horinhas por dia, mas assim, só final de semana, gente, às vezes feriado, então a minha demanda por mais e mais upgrades é muito baixa. Então eu, sinceramente, eu acho que eu vou ficar com esse PC um bom tempo, no mínimo 5 anos. A não ser que surja uma oportunidade, eu venda esse e compre um melhor, né? Que as coisas vão evoluindo numa velocidade muito grande na informática. Então minha expectativa é essa, é ficar uns 5 anos jogando meus jogos que ainda são um pouco antigos, né? Eu não sou de comprar muito jogo lançamento, que para mim é muito caro, entendeu? Eu prefiro esperar eles baixarem de preço, enquanto isso eu vou jogando jogos mais antigos, tá bom? Se eu pretendo fazer upgrades, dificilmente eu farei upgrades. No máximo que pode acontecer, eu acho, é eu trocar essas ventoinhas aqui por ventoinhas mais potentes. Mas fora isso, eu não pretendo fazer upgrades, tá bom? Vou ficar do jeito que tá, porque dinheiro não nasce em árvore, né? Eu não sou patrocinado, então vou fazer vários vídeos, vários conteúdos e meu canal não vai ficar preso nesse PC Game. Tem outras coisas que eu quero falar também. Então é isso aí, pessoal. Para quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Segue aí se possível, tá bom? Para dar uma força. E qualquer coisa, manda aqui comentário que eu vou explicando. Eu vou ver se eu coloco os links, né, dos produtos aqui, tá bom? E é isso aí. Um forte abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau.